Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Nesta noite, a minha primeira palavra é uma palavra de gratidão a Deus, né? Que por sua infinita bondade, misericórdia, por seu amor que é incomparável, que é inigualável, que é imensurável. Ele não olhou para essa estrutura pelo tempo de erro, e me chamou para esta maravilhosa graça. E a minha segunda palavra é uma palavra de gratidão ao vosso pastor, que está ausente, mas a família pastoral aí está, e também a família pastoral, que de uma forma tão gentil, cede a tribuna desta igreja para que eu possa falar a palavra de Deus. E com muito temor e tremor eu estou aqui para falar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E quero pedir ao Espírito Santo que seja o guarda sobre os meus lábios, né? Que eu consiga externar aquilo que o Senhor colocou em meu coração de uma forma sábia, de uma forma inteligível, de uma forma compreensível, que possa trazer paz, alegria ao coração dos irmãos. Nós temos um texto áureo, que foi me dado um texto áureo, que está no livro de Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas. O capítulo é o de número 5. Eu trouxe até aqui o esboço que o pastor Marcos enviou para mim, que é Lucas, o capítulo 5 e o versículo de número 4. E eu quero fazer a leitura, que é o texto que ele enviou para mim, que diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Esse foi o texto áureo. E nós vamos já falar a palavra de Deus. Tenham paciência comigo, que a gente fala de Jesus. Eu quero cantar uma canção que fale de Jesus. Tem por título Carpinteiro Pregador, e fala de quando ele era pequeno e aonde ele chegou. Vocês tenham paciência comigo. Quero pedir paciência aos irmãos, que os irmãos estão acostumados com o vosso pastor, com o pastor Marcos. E eu não sou, sabe? Primeiro, que eu sou velhinho, vocês já viram as minhas cães brancas. Segundo, que eu não sou assim tão didático, tão sábio, né? De repente, se eu expressar aqui alguma palavra errada, por favor, me compreenda. Ao invés de eu dizer nós fomos, eu falo nós fomos, aí você fala, entendi. Nós fomos. Nós vamos. Então, por favor, sejam pacientes comigo, tá bom? Por favor. Então, fiquem em paz. Então, vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que você vai observar, depois, se você puder ficar com sua Bíblia aberta ou acompanhar aí, você vai ver que o texto começa dizendo que Jesus, ele sempre quando Jesus caminhava, Jesus tinha uma multidão que estava ladeada dele, mas essa multidão, elas tinham um único interesse. Por quê? Porque de sua boca fluíam palavras de bênçãos, ao estender das suas mãos, eram cura, eram providência. Então, esse era o interesse desta multidão. Esse era o interesse desta multidão. E quando Jesus vem caminhando, a multidão está o apertando, e ele vê dois barcos, que os donos do barco, os pescadores, estavam lavando as redes. E ele então entra em um dos barcos, que é o barco de Pedro, que tornou-se discípulo, depois apóstolo, que todos nós conhecemos. Ele entra dentro deste barco e pede para que ele afaste um pouquinho do Mar da Galileia, que é um lago, Mar da Galileia, né? Ele pede para que afaste um pouquinho, e ele então, e diz o texto sagrado, que ele começa a falar a palavra de Deus. Lucas não descreve o que é que ele dizia, o que ele falava ao povo, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite a um detalhe: o que os pescadores estavam fazendo após de uma árdua noite de trabalho.
os homens que viviam da pesca, nada o apanharam, e eles estavam lavando as redes. Eles estavam cuidando do seu instrumento de trabalho. E Jesus, ele chega, eu quero usar uma linguagem que é minha aqui, me compreenda. Jesus não pede licença, nada. Ele entra no barco e pede para que ele afaste um pouco do mar. E ele então, ele obedece, ele faz o que Jesus está pedindo. E quando ele assim o faz, ele começa a ouvir, ele está no barco com Jesus. Ele começa a ouvir o que Jesus está falando. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero que você guarde isso, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Isso quer dizer, estavam cuidando do seu instrumento de trabalho, daquilo que os sustentava. E quando depois que Jesus fala à multidão, Jesus pede para ele, diz assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer-te ao mar alto, você vai aos lugares mais profundos, e diz para ele o quê? Olha, lançai as redes. Observem, guardem bem o que vou dizer. Ele estava lavando a rede, não estava? Não é isso que a palavra de Deus diz? Isso quer dizer o seguinte: quando Jesus pediu para que ele entrasse no barco, o que ele fez? Ele colocou a rede dentro do barco. Não diz o texto que ele estava lavando a rede? Isso quer dizer o seguinte: quem era este homem? Homem prudente. Quem era este homem? Homem sensato. Quem era este homem? Homem cuidadoso. Imaginem aqui, a Bíblia não diz isso, eu quero contextualizar e imaginar com você. Imagine você se ele não tivesse colocado as redes no barco. E agora, na hora de lançar as redes? Eu não estou dizendo que os irmãos são assim. Eu sou assim às vezes, né? Sabe aquela história de você orar e entregar nas mãos do Senhor? Sabe, eu vou entregar nas mãos de Deus a minha família. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Entregou às 9. Quando é 9h05, levanta da oração. E já levanta preocupado. Ai, meu Deus. Será que sou eu que sou assim? Me ajudem aí para eu não ficar com vergonha do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor são como os quê? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Colocou nas mãos de Deus, deixa lá, pelo amor de Deus. Lança. O que esse mesmo Pedro ensina? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele faz um alerta: sede sobre vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, é claro que eu, com a idade que tenho, o presbítero que foi me buscar lá, eu dizia a ele, eu com a idade que tenho, né, eu tenho 74 anos, se Deus me conceder vida e graça, este ano eu completo 75 anos, se eu não tivesse tido esse ponto de equilíbrio na minha vida, eu não teria que, eu não estou atrapalhando o menino não, né, se vira aí meu filho, porque eu não fico caladinho. Então, eu não teria que fazer como Daniel, orar 3 vezes por dia, não. Eu teria que tomar 3 surras, bem tomada, para criar juízo. Então, é claro que eu tenho essa idade e sei que já atingi esse ponto de equilíbrio. Mas eu quero deixar esta palavra de esperança a vocês. Atinja também este ponto de equilíbrio. Está nas mãos de Deus, deixe lá. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Imaginem se este homem, Pedro, ele fosse com as suas mazelas, dizer: mas Jesus, eu estou cansado, tive uma noite árdua, eu vivo da pesca, não pesquei nada, não sei o que vou dar de alimento para a minha família. Já pensou se ele fosse ter este coração? Mas ele não teve este coração.
Ele não teve, o coração que ele teve foi o seguinte: quem está falando tem autoridade. Quem está pedindo para que eu haja desta forma tem autoridade. E a palavra diz o quê? O que Jesus disse? Examinais as Escrituras, porque elas de mim testificam. E boa esta palavra, a palavra que limpa, que purifica, a palavra que leva aos céus, a palavra que transforma. E quando você lê, conforme foi desafiado pelo nosso pastor, vamos ler com o coração cheio, vamos ler com alegria no coração, vamos ler crendo, eu leio e creio. Está escrito que um grande peixe engoliu Jonas. Se os irmãos querem saber, cientificamente não existe um peixe que tenha guerra que passe um homem, não tem, mas aqui está escrito que o peixe engoliu, não está? Se tivesse escrito que o Jonas tinha engolido o peixe, eu ia crer, porque é a palavra de Deus, e é esta palavra que nós temos que ter. Então vamos lá. Então quando ele diz: Senhor, eu sou um homem experimentado, eu trabalhei a noite toda, mas eu vou abrir mão do meu ego insubmisso, eu vou abrir mão do conhecimento que tenho, eu vou abrir mão da habilidade que tenho, e sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando ele lança as redes, que coisa linda. Veja, com quem ele está? Ele está com o Senhor que dá ordem ao cardume. Ele está com o Senhor que diz para o vento, e o vento. Ele está com o Senhor que diz tempestade, e a tempestade. Ele está com o Senhor que diz para os leprosos: Senhor, o Senhor pode? Eu quero você limpo. Ele está com o Senhor, ainda não tinha acontecido, porque vem acontecer depois, que vem uma multidão com Jesus de um lado, e vem outra multidão, uma multidão que chora, porque vai levando o filho de uma mulher que morreu. Ele está com o Senhor que toca no esquife e diz para o menino: levanta-te. Ele está com o Senhor que pode ressuscitar mortos. Sabe o que o escritor de Hebreus diz para nós? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Igreja, ele não mudou, ele é o mesmo. O que foi que nós lemos? Pedir, bate. Irmãos, eu confio, eu creio, estou certo que estou falando à igreja do Senhor, e sei que nesta noite, pastor, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter famílias restauradas, porque quem está aqui é a igreja do Senhor. E o que o Senhor disse? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Nós estamos diante desse Senhor. E minha irmã, nós estamos diante desse Senhor. Nós estamos diante desse Senhor. Nós estamos diante desse Senhor que a Bíblia diz: e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Nós estamos diante desse Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nós estamos diante desse Senhor que a palavra diz: o que os seus olhos não viu, o que seus ouvidos não ouviu, o que não desceu em seu coração, não dá para comparar. Nós estamos diante desse Senhor que Jó, lá no capítulo 14, diz assim: a árvore ainda que cortada, ao cheiro das águas brotará. Nós estamos diante, por que eu disse isso? Porque nós estamos diante desse Senhor que diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui para juntos, em uníssonos, em um só coração, em um só pensamento, em uma só voz, fazer o seguinte: olha, preste bem atenção no que vou dizer a você. Jesus diz assim: o que ligares na terra, o que 2 de vós concordares aqui na terra. Então, diga para o seu irmão que está do lado: eu concordo. Quero nem saber o que é que ele está. Diga: eu concordo. O
que é que ele está precisando? Eu concordo. Diga, seu irmão. Eu concordo com você, porque a palavra diz: está ligado, está ligado, está ligado. E se Deus me conceder vida e graça, e se o pastor Marcos deixar, eu quero voltar aqui e quero ouvir muitos testemunhos, porque eu vim cheio de fé. Eu vim cheio de fé. Sabe por que eu vim cheio de fé? Porque após pegar uma quantia enorme de peixes, veja, naquele tempo não tinha gelo, naquele tempo não tinha refrigerador, naquele tempo não tinha freezer, uma quantidade de peixe daquele que eles apanharam, que ele precisou de chamar os amigos, os companheiros, os que eram sócios deles, né, que estavam em outro barco, para encher os barcos. Quando Pedro viu tudo aquilo, o que Pedro disse? Senhor, afasta-te de mim. Olha que coisa linda. O que ele entendeu? Ele entendeu que ele era santo. E quando eles chegaram na praia, o que a palavra de Deus disse? Tudo aquilo que era prazeroso, tudo aquilo que poderia trazer um lucro a eles, poderia uma quantia enorme de peixes, estou aqui contextualizando, poderia valer meses de pesca vendendo tudo. Eles deixaram tudo lá, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles não tinham, e nós temos, que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, olhando somente para Jesus. Irmãos, esquece das coisas que para trás ficaram, esquece. 2024 já foi, nós vamos viver o 2025 como se não houvesse o ontem, e como se não houvesse o amanhã. Vamos viver um dia de cada vez, porque o próprio Jesus disse: basta cada dia seu mal. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: possa ser, eu estou aqui falando todo, possa ser que amanhã o pastor disse para vocês: irmãos, sabe o pastor José? Que estava pregando, rapaz, você não sabe o que aconteceu, foi embora, passou mal e morreu. Aí vocês: morreu, e eu vou ficar lá dizendo: vou para a glória. Vocês que se virem aí, que a tendência qual que é? A tendência é aumentar a temperatura, a tendência é maremoto, a tendência é terremoto, a tendência é enfermidade, e eu vou estar lá no seio de Abraão, e olhando para vocês na segunda-feira, na Praça da Sé, para pegar o metrô. Irmão, irmão, mas você quer morrer? Lógico que não. Mas se Jesus te amar, eu vou, ainda vou cantando, caminhando eu vou para Canaã. Irmãos, então, gente, a alegria do Senhor é o quê? E por que o crente fica? Tem arroz, tem feijão, tem banana, aleluia. Tem arroz, tem feijão, tem ovo, glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Teve um dia que eu fui numa casa, né? E a irmã falou: pastor, eu vou fazer um filé mignon para o senhor. Eu nunca tinha visto filé mignon na minha vida. Olha que eu vi, é uma carne nobre, mas é uma carne, não é isso? Não é? Eu fiquei olhando para aqui e falei: essa tripa aí, eu prefiro um acenzinho, fica mais gostoso. E pagar 100 conto no negócio daqui? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não, me compreendam, por favor, tá? Porque eu não sou tão santinho como vosso pastor. Você sabe o que é caviar? Eu nunca vi, não conheço, só ouço falar. Gente, por favor, não se escandalizem comigo, não. É que tem uns crentes que é muito crente, eu não sou muito crente. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de dizer que a alegria do Senhor é o quê?
Provérbios 24:10 diz o quê? Se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. A ordem é: em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero encerrar dizendo: há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus para nós. Mas para isso, né? Vamos estar com os barcos preparados. Se estiver lavando as redes, põe as redes no barco. Se tiver só um pouquinho de azeite, não tem problema não. Ele vai multiplicar o azeite. Não tem problema não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E eu quero encerrar aqui para cantar aquela canção. E Jesus disse a eles o quê? Quando eles estiveram: não temas. De agora em diante vocês serão pescadores de homens. E foi para isso que nós somos chamados, hein, gente? A igreja é o quê? Diga: a luz do mundo, o sal da terra. Se o sol estiver insípido, para nada presta. Encerro dizendo o seguinte: acho que da outra vez que eu vim aqui eu falei isso. Eu tinha uns negócios comigo, sabe? De achar que eu deveria pintar o meu cabelo para ficar pretinho, que eu achava que eu ia ficar mais novinho. Aquela coisa, eu sei que isso não acontece aqui com os irmãos, só comigo lá na minha igreja, de ficar olhando, de ficar, aí você parece que seu nariz está muito largo. Aí quando foi um dia, eu olhei para o meu espelho, falei: espelho, espelho meu, existe um negrão mais lindo que eu? E meu espelho é inglês, né? Falou: não. Aí eu perguntei outra vez. E ele disse: não. Perguntei a terceira vez. Ele ficou bravo: não. Aí sabe o que ele falou para mim? As black is beautiful. Sabe o que quer dizer? Tu és um negro lindo. Eu falei: não mente não. Ele falou: como eu vou mentir? Se você tem a palavra, e a palavra diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Irmão, aí eu queria pintar o meu cabelo, né? Para ficar, por favor, não se escandalizem comigo. Estou eu andando pela rua, de repente eu escuto um hino, quer saber qual? Sim ou não? Esses seus cabelos brancos. Falei: é comigo. É comigo. Gente, alegre-se no Senhor. Alegre, irmão. Por isso que eu estou aqui, com 75 anos. É uma briga lá na minha casa. Por quê? Porque eu vou conversar com a minha mulher, eu não sou de ser muito certinho, né? Aí ela fala para mim: agora é sério, Zé? Eu falo: é sério. Dali a pouco eu solto a pedra. Ela fala: pelo amor de Deus, eu ainda paro para te ouvir. Irmãos, é uma alegria, uma alegria. Esse ano, se Deus permitir, esse ano, se Deus permitir, em maio, nós completamos 49 anos de vida conjugal. E eu tenho 2 netos, né? Tenho o Theo, que vai fazer 5 anos, e tenho o Eduardo, que tem 21 anos. E eu disse assim para ela, Maria Luísa, e ela me olhando: quando nós completarmos 50 anos, e ela me olhando, nós vamos renovar os votos, e ela me olhando. Eu falei: tu já pensou que maravilha vai ser? E ela me olhando. E eu falei: o Eduardo, o mestre de cerimônia, e o Theo, pequenininho, carregando as alianças. Ela olhou bem para mim. Irmão, sabe o que ela falou para mim? O quê? Loucura a gente faz uma vez só. Irmãos, aí está o segredo. E é 49 anos a gente lá. Opa! Aí um dia desse eu disse assim para ela: tu já pensou, Maria Luísa, se eu morrer primeiro, eu vou para o céu? E ela me olhando. Eu falei: quando você chegar lá no céu, Jesus vai te chamar:
Maria Luísa, venha receber seu galardão. Aí quem é? Ela falou, não. Jesus não vai fazer isso comigo. Irmão, nós somos felizes. Sabe qual a canção que a gente canta lá? Sou feliz. Conhece, não? Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Seus braços me conduz. Sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Olha, eu estou olhando lá no meu tempo, eu vim para o Evangelho, eu vou contar isso para vocês. Eu vim para o Evangelho já com 39 para 40 anos. Então imagine esta coisa solta. Imagine quanta coisa errada fiz. E lá no mundão, eu vivia com a sorrideira aberta. Tudo, não podia escutar um batuque que eu já saí. Aí depois que eu vim para Jesus, agora que eu sou feliz, tenho salvação na minha alma, vou ficar? Não, de jeito nenhum. Agora eu sou o homem mais feliz do mundo, alegria o tempo todo. O crente tem que ser assim, irmão. A hora que alguém olhar para vocês, e lá vai o crente. E eu chego lá, eu tenho uma padariazinha bem na frente da minha casa, a padaria vira botequim no final de semana. Um dia eu chego lá, vou passando, aí tem um engraçadinho lá, eu chego com a minha Bíblia. E o que aconteceu primeiro foi o seguinte: cheguei com a minha Bíblia e falei, Jesus, eu preciso de evangelizar este povo. Aí Jesus falou, vai lá. Eu falei, presta atenção no que eles estão falando. E qual era o assunto? Futebol. E quando fala de futebol, não há concordância em nada, eu só prestando atenção. Eu falei, aí sabe o que eu falei para eles? Falei, vai Corinthians, irmão. Virou um rolo e eu entrei para dentro de casa. No outro dia eu chego. Aí tem um engraçadinho lá, já tinha tomado todas as que tinham direito. Aí ele vai vir assim para mim, ô pastor! Eu falei, fala meu filho, quer tomar uma? Eu falei, não meu filho, não quero não. Eu com a minha Bíblia aqui, abraçadinho. Eu vou almoçar. Nisso chegou o rapaz que vende produto de limpeza. Mas o que aconteceu? Eu sabendo que ele era fanático, eu falei, eu só tomo uma se você falar, vai Corinthians. Aí chegou o rapaz para vender o produto. Aí aí demorou um pouquinho, né? Ele já estava mais alto ainda. Ele fala, pastor, e ele, São Paulino roxo, agora eu vou pegar o senhor. Eu falei, pois não, meu filho. Sabe o que ele falou, gente? Vai Corinthians. E eu atravessei a rua. Falei, Espírito Santo, me dê graça. Cheguei lá no dono da venda, a gente chama de Bahia. Falei, Bahia, me dá uma Coca-Cola de 3 litros. Aí falou, Coca-Cola ou não? Falei que ia tomar uma, mas não falei o que era. Irmão, você tem que ser assim. E o pessoal respeita, e pede oração. E eu estou com esperança de vê-los todos servindo ao Senhor e dando glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, aonde Jesus foi? Foi na sinagoga? Foi? Foi nos religiosos? Foi? Onde ele foi? E e eu encerro dizendo, o que ele diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Agora conseguiu aí, filho? Agora eu vou ver se eu consigo cantar, né? Tá bom?
tenham paciência comigo, eu vou cantar esta canção e vou embora, tá bom, pastor? Eu acho que já falei demais para o meu tamanho. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam os corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro, tão sozinho. Olha o que aconteceu, olha. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, reina em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro, tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, reina em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado.
Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por me ouvir. Espero em Deus ter sido bênção para a vida dos irmãos. E se não nos vermos mais aqui, nos veremos lá na glória. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, e se a porta se abrir? E se fechar? E se as doenças vierem? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito cuidadoso com a minha saúde. Sempre. Cada 6 meses, a urologista, para ver como é que estava esta região, que é a próstata, a bexiga e rins. E quando foi no ano retrasado, no meio do ano eu fui, puxa, o urologista disse para mim, seu José, a sua próstata diminuiu de tamanho, está tudo bem, o senhor tem um cálculo aí nos rins, mas ele não aumenta de tamanho, não precisa de passar por cirurgia. E eu, aleluias, glória a Deus. Quando chegou no ano passado, no meio do ano, que era a hora de voltar, fazer os exames, e sempre vou no mesmo laboratório. Quando eu cheguei no laboratório, vou fazer os exames, a médica virou assim para mim, senhor José, o senhor por acaso está tendo alguma dificuldade para urinar? O senhor está urinando? Eu disse, não, está tudo bem. Ela falou, volte ao urologista urgente, que apareceu uma alteração na sua bexiga. Aí eu voltei ao urologista, ele olhou e falou, vamos fazer uma tomografia para ver o que é isso. Fiz a tomografia, quando volto lá, meus irmãos, 2 tumores na bexiga. Aí ele, vamos para a cirurgia. Fiz a cirurgia. Quando peguei o diagnóstico, maligno. Aí fiz a cirurgia, voltei no centro urológico, cheguei lá, falei para o urologista, falei, e aí, qual vai ser a próxima etapa de tratamento? Vai ser radioterapia, quimioterapia? Ainda brinquei com ele, falei, vai ser desentope pia? Que pia vai ser? Ele falou, nada disso, vamos fazer a cirurgia outra vez. Volto eu lá no hospital. Chego lá, estou lá deitadinho, falei, Deus, eu não queria. Estou lá deitadinho e orando a Deus, falei, Deus, não deixe esses homens errar. Daqui a pouco aparece um bonitinho lá e diz assim, o senhor já fez cirurgia da próstata? Eu falei, não senhor, eu fiz da bexiga. Chamou um outro lá, mas ele fez. Falei, não, a cirurgia dele é incisiva, nós vamos tirar a bexiga dele. Eu falei, como assim, meu filho? Vai construir outra aí? Ele falou, não, eu falei, mas olha o que ele deu lá, o que ele deu era para fazer, né? Mas como eu orei a Deus, estou eu aqui, ó. O meu estado era para morrer, mas recebi perdão. Estou crendo, vou refazer os exames, estou crendo. Eu quero vir aqui testemunhar, dizer, olha, irmão. É assim, o diagnóstico, ele falou para mim, isso é um câncer agressivo. Eu falei, ele que vai agredir outro. E eu estou aqui, ó. Estou comendo, estou bebendo, estou dormindo, estou roncando, estou dando glória. Não sinto nada. Orem por mim, tá bom? Orem por mim para que Deus... Eu estou cheio de fé. A fé, o que o escritor dos Hebreus que é a fé? Das coisas que eu não estou vendo, mas estou esperando. Por isso que eu estou dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus. Pastor, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir e se fechar, se as doenças vierem, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der. Eu adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mais sorte ao Senhor.